Santo Deus, oramos ao Senhor no nome de Jesus. Desde as 5 da manhã estamos orando ao Senhor e agora faço mais uma oração ao Senhor, pedindo ao Senhor para abençoar a minha vida, continuar abençoando e abençoar aqueles que assistirem este vídeo. Meu Deus, eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Mas o que eu peço ao Senhor é que os abençoe no nome de Jesus, suprindo as suas necessidades e levando-os a adorar o teu santo nome e fazer a tua vontade. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia a você que me assiste. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ontem tivemos a alegria de gravarmos 2 mensagens em português. Pensava em gravar uma em espanhol e outra em inglês, mas aprove a Deus que falássemos 2 mensagens em português ontem. Glória a Deus. Assista as mensagens. Deus irá abençoar você e eu tenho certeza que você jamais será o mesmo depois de estudar a Bíblia, de entrar nessa dimensão que Deus quer para você. No nome de Jesus, eu impetro essa bênção na tua vida, no nome de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 15. Vamos terminar hoje o capítulo 15. Então nós vamos ler o versículo 32 ao 41 e preste atenção neste relato. Depois Judas e Silas, o Judas é o filho de Sabas, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Isso na cidade de Antioquia, quando eles chegaram ali com a carta de Jerusalém, da decisão de Jerusalém. Depois de passar ali algum tempo, ou alguns dias, pelos irmãos foram mandados de volta em paz os que tinham sido enviados. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, onde Silas resolveu também ficar, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não parecia favorável que levasse aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal desavença, ou tal discussão houve entre eles, desacordo, que houve entre eles que um resolveu se apartar do outro. Barnabé então pegou João, Marcos. A Barnabé levou consigo a Marcos navegando para Chipre, a terra natal de Barnabé. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Glória a Deus por isso, O título da mensagem de hoje está justamente nessa decisão de Paulo e Barnabé e na decisão de Silas em não voltar a Jerusalém. Acredito que ele não voltou, ele deixou ir Judas, Barsabas, ou filho de Sabas, de volta a Jerusalém com o relatório do que aconteceu na Antioquia, da receptividade que a carta teve, que eles tiveram ali, e do tempo que eles passaram ali pregando a palavra de Deus na Antioquia, juntamente com Paulo, Barnabé e outros irmãos, mas Silas resolveu ficar. Então Silas fez uma escolha de ficar em Antioquia, não voltar a Jerusalém. Já Judas não escolheu, mas foi enviado pelos irmãos, porque alguém teria que dar o relatório do que aconteceu depois que chegaram com a carta na Antioquia, da decisão dos apóstolos de Jerusalém. Mas Paulo, então, passando um tempo, ele chama Barnabé e diz: Barnabé, por que não vamos lá visitar? Isso é o que lemos, visitar as igrejas que nós plantamos. Por isso o título da nossa mensagem hoje é: tuas escolhas definem teu futuro. Presta atenção nisso. Porque se você fosse ensinado isso desde criança, a tua vida seria melhor. Se você fosse ensinado isso na tua adolescência, a tua vida seria melhor. Padre Zezinho tem um hino, não sei quantas pessoas conhecem o Padre Zezinho, mas ele tem um hino que diz assim: tu não podes ver o filme,
Tu não tens 18 anos, tu não podes ler o livro, tu não tens 18 anos. Se falei falar, não amole, não insista, se falei falado está. Este show é proibido, vai tirar a tua paz. Né? Então, o ensinamento é muito bom. Você não pode fazer isso, você não pode tomar essa decisão, porque você ainda não tem maturidade para assumir esta vida. É isso que diz a canção dele, e eu gostava muito e gosto muito de algumas canções dele. Então, o que acontece? Ali, naquele lugar ali, havia escolhas. Silas escolheu ficar na Antioquia por ver a obra de Deus ali, ver como os irmãos abraçaram a obra de Deus e como estava desenvolvendo a igreja de Antioquia. Já Paulo e Barnabé, que estavam ali, Paulo então escolhe chamar a Barnabé e diz: vamos lá visitar as igrejas que plantamos, vamos ver como estão os irmãos. E Barnabé então escolhe levar João Marcos. João Marcos era sobrinho dele, e ele, por questões familiares, querendo preparar, e o fez bem. Mais tarde vocês vão ver isso, que ele deu um preparo bom para João Marcos, né? Mas ele prefere levar no momento que Paulo achava que não deveria levar. Bom, Barnabé era um cara manso, mas insistiu na sua posição. Paulo discordou e Paulo era firme também na sua decisão. Então, de comum acordo, resolveram: Barnabé, você faz o que você achar que deve. E a Bíblia diz que Barnabé então escolheu levar João Marcos consigo. Com isso, ele escolheu apartar-se de Paulo. E Paulo, então, escolhe uma pessoa que Paulo estava vendo o crescimento, o desenvolvimento dele, né, como homem de Deus que era profeta. A Bíblia não diz que João Marcos era profeta, mas a Bíblia, aí até então. E a Bíblia diz que Silas era profeta, um homem maduro, um homem experimentado em Jerusalém, um homem que até o nome dele, né, em aramaico, que é Silas de Saulo, e depois ele vem ser mencionado Silvano, que é um nome romano e latim. Como Paulo também tinha 2 significados de Saulo para Paulo, Silas também tinha 2, né? E graças a Deus que ele era um homem conhecedor da palavra de Deus. E o que acontece? Paulo então escolhe Silas e fala: vamos comigo, Silas. Ele viu o amor de Silas pela obra de Deus, o entusiasmo de Silas. Só que Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, para sua terra natal, para sua área, né, onde ele nasceu. Ali ele conhecia bem, e o amor à terra natal o leva para ali. Paulo, em respeito a isso e também por amar a terra natal, Paulo termina a sua viagem na Síria, né? E depois vai então para a Sicília, e passa por Tarso, que é a sua terra natal também, levando consigo a Silas. Só que, por que tuas escolhas definem teu futuro? Porque no livro de Atos é a última vez que você vê falar de Barnabé. Apesar dele estar falando a obra de Deus, Lucas então concentra-se mais na viagem missionária de Paulo. Então, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Lucas constou tudo, mas depois que eles se separaram, então Lucas concentra-se nas viagens missionárias de Paulo e Silas indo com ele. Por que você não pensa nisso antes de tomar as suas escolhas? Que elas definirão o teu futuro. Preste atenção na mensagem. Tuas escolhas definirão o teu futuro. A tua escolha do que você quer ser no futuro, do que você quer fazer no futuro, de que caminho você vai tomar no futuro, quem você será no futuro, que tipo de família que você vai constituir no futuro, que tipo de educação que você quer ter para depois ensinar também aos outros, porque o sábio é assim, o sábio, ele busca fazer a escolha certa para ele aprender, e quando ele aprende, ele usa a sabedoria para ensinar, só que tanto aprendendo para si, ele usa a sabedoria para ensinar a outros e vai aprendendo com aquilo que ele ensina a outros. Então, é muito importante termos condições de escolher. Isso, Moisés colocou diante do povo e disse: eu coloco diante de vocês
a vida e a morte. E Moisés dá um conselho: escolha uma vida para que vivais. Às vezes nós escolhemos errado e pagamos um preço caro pelas nossas escolhas, mas se você não tendo a capacidade de escolher, não tendo a condição de escolher, quiser mesmo assim escolher, eu te dou um conselho: busque a Jesus. Busque a Deus, ore ao Espírito Santo de Deus, peça a Deus entendimento, sabedoria e graça. A Bíblia diz que Deus é o Pai da sabedoria e Ele te dá sabedoria de graça. Dá prazer a Deus dar a sabedoria dele para você. Só que, às vezes, nós preferimos arriscar, como Barnabé arriscou levar João Marcos e sai da história do resto do livro de Atos. Então, as suas escolhas definirão, tuas escolhas definem o teu futuro. Antes de tomar posição, a primeira coisa que devemos fazer, principalmente nós que somos cristãos, nós devemos orar a Deus. Jesus deu um modelo muito lindo na oração do Pai Nosso. Não é para você ficar repetindo o Pai Nosso, não. Aquilo ali é um modelo de como se deve orar. Porque Deus quer que você fale do teu coração, da tua mente, do teu entendimento. Quando você chegar a Deus, você tem que chegar a Deus se identificando diante de Deus. Então Jesus falou: quando orares, orais assim: Pai nosso que estás no céu, reconhecendo que Ele é teu Pai, que você procede como filho amado, que você vai respeitá-lo como filho amado e que Ele é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que a minha boca fale sempre bem do teu nome, que a minha boca não venha blasfemar contra ti, que quando eu abra a minha boca eu possa estar dizendo as maravilhas do Senhor, das obras magníficas, maravilhosas do Senhor. Quando eu fale para os outros, que eu fale das grandezas do Senhor. Olha que quando foi derramado o Espírito Santo lá no Pentecostes, eles falavam das grandezas do Senhor em línguas, então, em língua que outros entendiam. Então você precisa entender isso. Abra a boca para falar das grandezas do Senhor. Santificado seja o teu nome. Aí tem uma outra frase que diz: venha a nós o vosso reino. Que esse controle, esse domínio que o Senhor tem no céu, essa santificação, essa adoração, esse trono da graça que o Senhor tem aí, que Ele desça até a terra e que a tua vontade seja feita. Então tem muita gente que ora aí repetindo o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso, mas depois vai beber, vai fumar, vai viver uma vida errada. Você não orou como Jesus mandou você orar e nem está vivendo. Você é um mentiroso e está usando esta oração para se tapar diante de Deus, para embaçar a sua visão diante de Deus e não deixar que Deus veja quem realmente você é. Mas a Bíblia ensina que você deve escolher bem, escolha a vida para viver. Não defina, não decida, não tome posições erradas. Ore a Deus. Você vê aqui que Silas escolheu bem ficar. Silas não quis voltar a Jerusalém porque amou aquela obra, escolheu bem ficar ali. E Silas entra na história das missões que Paulo fez, da vida missionária de Paulo. Você também pode escolher certo no nome de Jesus, desde que você ore a Deus e busque a Deus. E eu acredito que você escolhendo bem, Deus caminhará contigo e você será bem sucedido nessa vida, se você estiver firmado na palavra de Deus e convidando Deus para dirigir a tua vida. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu. Deixa esse título para você: tuas escolhas definem teu futuro. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Amém.